Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Simplificando. Aqui nós simplificamos a programação para você, trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack no Python. Eu sou o Júlio Felipe e o tema de hoje é Introdução à Orientação a Objetos no Python. O que é programação orientada a objeto, ou OOP? OOP é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos, que são estruturas de dados que contêm dados na forma de atributos e código na forma de funções conhecidas como métodos. Uma característica distintiva dos objetos é que o método de um objeto pode acessar e muitas vezes modificar os atributos de dados do objeto ao qual estão associados. Os objetos têm uma referência de self. Como mencionado anteriormente, tudo em Python é um objeto, o que mostra que a orientação a objeto não é suportada apenas por Python, mas é uma parte do seu próprio núcleo. Os dois principais jogadores da orientação a objetos são objetos e classes. As classes são usadas para criar objetos. Objetos são instâncias da classe, a partir das quais foram criadas, para que pudéssemos vê-las como fábrica de instância. Quando os objetos são criados por uma classe, eles herdam os atributos e métodos da classe. Eles representam itens concretos no domínio do programa. A classe simples tem apenas a instrução PES em seu corpo, o que significa que não tem nenhum atributo ou método personalizado. Os parênteses após o nome são opcionais se estiverem vazio. Aqui no caso, nós temos a classe mais simples, abre e fecha parênteses, 2 pontos, isso aqui, os parênteses são opcionais, ok? E aqui eu tenho o PES, O PES aqui, eu não tenho nenhum atributo ou método que personalizado, Então, eu coloco aqui, igual na função, Eu coloco aqui a instrução PES, ok? Aqui nós vamos já abrir o VS Code para a gente fazer essas instruções aqui e a gente acompanhar aqui, Igual no caso aqui, o print type simples. O que é, qual que é o tipo aqui dessa classe? Vou abrir o VS Code, vou dar o nome dele de orientação. Eu já tenho OP aqui, então vou deixar assim. Em português ele fica POO, Programação Orientada a Objeto. Então nós vamos fazer o primeiro aqui, vamos fazer a nossa classe, A classe simples. Simples. PES, ok. E aqui nós vamos imprimir o tipo. Simples. Vamos executar Python orientação.py. Ok? O tipo de simples é ele mesmo, Porque aqui eu tenho ele é um objeto, simples-t, então ele retorna ele mesmo. Agora eu venho aqui e faço simp é igual a simples-t e mando imprimir. Qual que é o tipo dele aqui? Olha aqui. Retornou para mim aqui, class main simples. Imprimimos em seu tipo, o main e o nome do escopo no qual o código de nível superior é executado, Então aqui vai ser executado onde? Em main, Main, Aqui no caso é o escopo no qual o código de nível superior é executado, Note que no comentário diz objeto em vez de classe, Então tá aqui, ó. Que tipo é esse objeto? Simples é um objeto. Acontece que, como você pode ver pelo resultado dessa impressão, as classes são, na verdade, objetos.
para ser preciso, elas são instâncias de tipo. Então, por isso que ela retornou aqui o type, né? Então, ela é uma instância de tipo, ok? Explicar esse conceito nos levaria a uma conversa sobre metaclasses e metaprogramação, conceitos avançados que requerem uma sólida compreensão dos fundamentos a ser compreendido e que estão além do escopo dessa aula. Sinta-se à vontade para ir mais a fundo se quiser. Depois, usamos Simplest para criar uma instância simples. Você pode ver que a sintaxe para criar uma instância é a mesma que usamos para chamar uma função. Então, imprimimos a que tipo o simp pertence e verificamos que o simp é de fato uma instância do Simplest. Quando eu venho aqui e imprimir, vamos verificar aqui se simp é uma instância de Simplest. Eu vou imprimir aqui print tipo simp é igual a Simplest. Ok? Quando eu mandar executar, olha aí, verdadeiro. Ok? Eu fiz uma instância da classe aqui, ele retornou para mim que a instância é igual à própria classe aqui, o Simplest. Aprenderemos uma maneira melhor de fazer isso mais tarde na aula. O que acontece quando escrevemos class, abre e fecha parênteses, dois pontos pairs, no entanto? Bem, o que o Python faz é criar um objeto de classe e atribuir o nome, né? Isso é muito semelhante ao que acontece quando declaramos uma função usando o def. Aqui na nossa classe, nós estamos criando um objeto de classe, ok? Aqui poderia ser pessoa, por exemplo, a classe pessoa. Então, eu estou fazendo aqui igual na função, né? Eu estou atribuindo um nome para o nosso objeto. Depois que o objeto de classe foi criado, o que geralmente acontece quando o módulo é criado pela primeira vez, ele basicamente representa um namespace. Podemos chamar essa classe para criar suas instâncias. Cada instância herda os atributos e métodos da classe e recebe seu próprio nome. Já sabemos que para percorrer o namespace, tudo o que precisamos fazer é usar o operador ponto. Nesse exemplo, definimos um atributo de classe chamado espécie, né? Então, eu tenho aqui a classe pessoa. E o atributo aqui é espécie. E o valor desse atributo, humano. Ok? Então, vamos fazer esse aqui. E vamos percorrer cada item aqui para você entender. Vamos comentar esse aqui. Class person. Agora não estou usando o abre e fecha parênteses, é opcional, né? E vamos fazer aqui nosso atributo. Qualquer variável definida no corpo de uma classe é um atributo que pertence a essa classe. Então, né, as variáveis que a gente colocar aqui são os atributos dessa classe aqui. Tranquilo? Então, quando eu vier aqui e fazer print, eu quero saber aqui qual que é a espécie de person. E já aparece aqui, né? Só selecionar. Vou salvar. Vamos limpar essa tela aqui. Ok. E vamos rodar. Olha aqui. Ele já reconheceu aqui. A espécie de person, de pessoa, é humano. Tranquilo? Eu vou definir aqui também. Eu vou definir um outro atributo aqui. E colocar person.alive é igual to. Ok? Quando eu mandar imprimir isso aqui, print person.alive, vamos salvar, né? E vamos executar. Olha aqui, verdadeiro, né? Porque eu defini o atributo vivo, né? A pessoa está viva, defini ela como true. Pesquisei pelo atributo dessa pessoa, pessoa.atributo, né? Pessoa.alive, né? Então, ele retornou para mim aqui true, ok? Agora, nós vamos herdar de pessoa. Quem que pode ser pessoa? Um homem ou uma mulher, né? Então, nós vamos herdar aqui. Então, nós vamos fazer aqui, já
nós fizemos nosso objeto aqui, nós não trabalhamos diretamente com o objeto, né? Nós instanciamos. Eu vou instanciar aqui o objeto pessoa, né? Vou dizer aqui que main, né? Estou instanciando aqui, main é uma pessoa, né? Então, eu vou instanciar aqui, ok? Ele vai ser uma instância de perso e ele vai conter os dois atributos. Ele vai conter o alive e espécie. Ok? Vamos fazer aqui. Main é igual a perso. Quando eu mandar aqui, ó, main.species, vou limpar aqui. Olha aqui. Main também é humano. Por quê? Porque ele foi instanciado de perso. Então, main é igual a perso, ok? Então, ele pega aqui, espécie e alive. Se eu vier aqui agora, print main.alive, true também, ok? E se eu vier aqui, ó, perso.alive, estou mudando o atributo aqui, false, print main.alive, olha aí, false, porque eu mudei o atributo aqui, ok? Então, quando eu mudo o atributo aqui da classe, automaticamente ele já altera aqui em main também, né? Porque ele é uma instância dessa classe aqui, ok? Main também tem dois atributos que pertencem ao seu próprio namespace e, portanto, são chamados de atributos de instância. Aqui no caso de main, ele tem um nome e um sobrenome, né? Então, se eu venho aqui e faço main.name é igual a Dart e main.surname igual a Baby, quando eu mandar imprimir, fica fácil com a orientação objeto, porque você acessa aqui os atributos, né? Fica muito claro para você programar. Name. Olha aqui. Quando eu salvar, olha aqui, Dart veio, porque mandei imprimir aqui, né? Ele pegou aqui, ó, colocou mais dois atributos para ele, name e surname, ok? Quando eu mandei imprimir, ó, o main.name e main.surname, ok? Os atributos de classe são compartilhados entre todas as instâncias, enquanto os atributos de instâncias não são. Portanto, você deve usar atributo de classe para fornecer os estados e comportamentos a serem compartilhados por todas as instâncias e usar atributos de instância para dados que pertencem apenas a um objeto específico, ok? Vamos avançar. Nós vamos ver aqui o atributo de sombra, né? Quando você pesquisa por um atributo em um objeto, se ele não for encontrado, o Python continua pesquisando na classe que foi usada para criar aquele objeto e continua pesquisando até que seja encontrado ou o fim da cadeia de herança seja alcançado. Isso leva a um comportamento de sombreamento interessante. Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Eu fiz aqui a classe point, ok? E eu tenho dois atributos, x e y. Eu atribuí 10 a x, ok? E 7 a y. Aí eu instanciei aqui, né? P é igual a point, ok? Eu estou instanciando essa classe point, ok? Dei o nome para ela aqui de P, tranquilo? E depois, quando eu mandar imprimir aqui P.x e P.y, vamos lá? Vou comentar esse código aqui. Class point x é igual a 10, y é igual a 7.
Vamos instanciar P é igual a point. Ok, e vou mandar imprimir aqui os atributos, né? P.x e P.y. Vou salvar, vou fechar aqui porque eu estou chamando embaixo, vou dar um CLS. Olha aqui, x ele retornou 10, né? P.x, e o y ele retornou 7, ok? Então, eu acessei então o atributo da classe, ok? Ó, aqui está instanciado, né? P, instância de point. Então, ele vem aqui e fala só P.x, que é o atributo, né? Ele vai lá e pega 10. P.y, ele pegou o quê? Pegou 7 aqui. O que acontece quando fazemos isso é que o Python não encontra nenhum atributo x ou y na instância e, portanto, ele pesquisa a classe e os encontra lá. Foi o que aconteceu aqui, ok? Então, nós vamos atribuir aqui agora, né? Nós vamos vir aqui abaixo e fazer o seguinte, ó. P.x é igual a 12. Tranquilo? E vamos mandar imprimir aqui ponto x. Tranquilo? E vou imprimir o point.x também para você ver. Print point.x. Salvei. Ok. Olha aqui o que ele fez. Ele agora procurou aqui na instância e achou. Ok? Ele veio aqui na instância da classe point, está atribuído 12. Ele veio aqui e achou. Quando eu acessei o x da classe, ele não colocou 12, ele colocou 10, entendeu? Porque ele foi aqui diretamente na classe, ok? Ele encontrou ele aqui na classe, ok? E aqui ele encontrou o 12 daqui, né? Aqui ele alterou o valor de x aqui, porque esse valor aqui pertence a essa instância aqui, né? Não é que ele altera o valor, né? Aqui eu estou com instância, né? O P, primeira coisa que ele procura o valor aqui, igual aconteceu aqui, ó. Primeira coisa que ele procura é na instância, ele não encontrou aí que ele vai na classe, ok? Mas como na instância aqui agora eu atribuí 12 a x, então agora quando eu mandei imprimir, ele foi, ok? Mas aqui permanece inalterado. Quando eu mandei point.x, o que ele fez? Ele retornou para mim 10. Como está no comentário aqui, né? P recebe seu próprio atributo x, agora encontrado na instância, o atributo de classe ainda é o mesmo, ok? Ele é 10 aqui. Agora nós vamos eliminar o atributo distância. Se eu der aqui, ó, del p.x, ok, e vier print p.x, vamos ver o que ele imprime. Dez, ok? Porque agora ele não encontrou o 12 aqui, ok? Porque ele foi deletado, tranquilo, e ele veio aqui na classe e buscou o 10, ok? Prosseguindo aqui, nós vamos fazer uma coordenada 3D aqui, né? Um ponto 3D aqui, x, y e z. P.z é igual a 3, ok? Quando eu mandar imprimir aqui, P.z, salvei, vou executar. Olha aqui, ele fez o 3. Mas e se eu fizer print point.z? O que vai acontecer? Um erro, porque point não tem o atributo z, ok? Está aí a importância dos atributos de classe aqui, ok? Então, nesse caso aqui, quando eu acessei a classe, ele deu um erro, né, dizendo que ele não existe aqui. Tranquilo? Prosseguindo aqui, usando a variável self.
de dentro de um método de classe, podemos nos referir a uma instância por meio de um argumento especial chamado por convenção self. Self é sempre o primeiro atributo de um método de instância. Vamos examinar esse comportamento junto com como podemos compartilhar não apenas atributos, mas métodos com todas as instâncias. Então, eu tenho aqui a classe quadrado, né, a square, 8 lados, né, e aqui nós vamos fazer um método, agora não é uma função, está dentro da classe, né, aqui então eu tenho um método, ok, self é uma referência a uma instância, eu tenho aqui dentro aqui, ele se refere à instância da classe square, ok, então self.side, ele está fazendo uma referência a uma instância, né, a square aqui, ok, então ele pega 8 elevado ao quadrado aqui, tranquilo? Vamos fazer aqui na prática. Vamos fazer nossa classe square. Dois pontos. O atributo side igual a 8, né? 8 lados. Def área. Aqui é o nosso método. Ok. Return self.side elevado ao quadrado. Ok, estou me referindo aqui a esse side aqui, é dele mesmo, self, né? Ele mesmo. Tranquilo? E eu vou instanciar essa classe igual square. Ok, e vou mandar imprimir a área aqui. Esse aqui, ponto área. Tranquilo? E vou imprimir aqui também nesse formato, ó. Square, ponto, ele já até encontrou aqui, ó, área. Ok. Esse aqui. Então, ó, aqui vai pegar o lado encontrado na classe, né? Equivale ao SQ área, né? O mais utilizado aqui é nesse formato aqui mesmo. Vou limpar aqui. Vou salvar. E vamos executar. Olha aí, 64. Ok? Todos os dois imprimiu a mesma coisa aqui. Tranquilo? Vamos alterar o valor aqui, né? De side. É igual a 10. Print. Esse aqui, ponto área. Quando eu executar, olha aí, ele alterou, né? Agora é 100 site. Foi encontrado aqui, mudou o atributo, o valor do atributo, ok. Atribui 10 ao site aqui, e aí ele já calculou, né? Com o novo valor. Avançando aqui, temos aqui um exemplo melhor, ok? Nesse código mostra que nada nos impede de usarmos argumentos ao declarar métodos. Podemos usar exatamente a mesma sintaxe que usamos com a função, mas precisamos lembrar que o primeiro argumento sempre será a instância. Eu não posso esquecer de colocar aqui, né, o self. Não precisamos necessariamente chamá-lo self, mas é convenção. E esse é um dos poucos casos em que é muito importante obedecê-la, ok? Se é uma convenção, né? Então, vamos seguir aqui colocando sempre o self. Em outras linguagens, geralmente coloca this, né? Aqui no Python é o self, ok? Vamos comentar aqui e fazer esta aqui. Class price. E aqui nós vamos fazer o nosso método.
def final price self ICMS discount igual a 0. Eu estou colocando um valor padrão aqui, né, começando ele com 0. Aqui você pode colocar o docstring, ok? Então vamos fazer aqui. Eu tenho o self.netPrice, que é o valor líquido, né, sem ICMS, net price, vezes 100 mais ICMS, esqueci os parênteses aqui, né? ICMS dividido por 100, menos o desconto. Ok? Então, eu tenho a classe price e um método aqui dentro, ok? Então, vamos instanciar ela aqui, P1 é igual a price, ok? E eu vou passar aqui, vou atribuir 100 ao valor líquido, né? É igual a 100. Agora eu vou mandar imprimir aqui, price, ponto, final price, você já encontrou aqui, né, o nosso método. Eu estou passando 3 argumentos, estou passando aqui self mais 2 argumentos aqui, né? Eu tenho aqui P1, que é o nosso valor líquido aqui, né? O P1, vírgula 20 aí no caso é o ICMS, 20%, ok? E o 10 é o desconto. Tranquilo? Print P1 ponto final price $20,10. Isso aqui está mais condizente nesse formato. Aqui está mais condizente, né? Aqui está passando aqui como aqui, peraí. Agora nós vamos mandar imprimir, né? Então eu tenho que print price ponto final price P1, né? Que é a minha instância, ok? E aí eu tenho o 20 aqui de ICMS e tenho 10 de desconto. Tranquilo? Vou mandar imprimir aqui assim também, instanciando o P1, né? Pegando o P1 ali, final price, 20 e 10. Salvei, vou imprimir. Todos os dois a mesma coisa. Ok? Tranquilo? Muito fácil, né? Passamos de duas maneiras aqui e os dois deu o mesmo resultado aqui. Mas o mais utilizado é nesse formato aqui mesmo. Inicializando uma instância. Você percebeu como antes de ligar o P1 ponto final price, tínhamos que designar net price para o P1? Existe uma maneira melhor de fazer isso. Em outras linguagens seria chamado de construtor, mas em Python não é. Na verdade, é um inicializador, pois funciona em uma instância já criada e, portanto, é chamado de init. É um método mágico que é executado logo após o objeto ser criado. Os objetos Python também têm um new método que é um construtor real. Ok? Olha aqui, está começando a tomar forma, né? As coisas finalmente estão começando a tomar forma. Quando um objeto é criado, o método é executado automaticamente para nós
Nesse caso, nós o codificamos de forma que, ao criar um objeto, chamando o nome da classe como uma função, passemos argumentos para a chamada de criação, como faríamos em qualquer chamada de função regular. A maneira como passamos os parâmetros segue a assinatura do init método e, portanto, nas duas instruções de criação, 10 e 7, será side A para R1 e R2, respectivamente, enquanto 4 e 3 será side B. Você pode ver que a chamada para a área de R1 e R2 reflete que eles têm argumentos de instâncias diferentes. Configurar objetos dessa maneira é muito mais agradável e conveniente, né? Então, vamos fazer aqui. Eu vou comentar isso aqui, ok? E nós vamos fazer class rectangle, ok? E aqui nós temos agora o método para calcular a área, ok? Self return self.side A vezes self.side B. Tranquilo? Agora nós vamos instanciar o retângulo 1, R1, é igual a retângulo 10,4, ok. Vou mandar imprimir aqui, R1.side A, R1.side B. Ok. Print R1.área. E vamos fazer o 2 aqui. R2 é igual a retângulo 7,3 print R2.área, abriu e fechou. Tranquilo? Vou limpar aqui. Vou salvar quando mandar imprimir. Olha aí. Pegou aqui os lados, lado A e lado B, eu tenho 10 e 4. Pegou a área, né? Aqui foi o 10 vezes 4, que foi o retorno da área daqui, ok. Foi o retorno da área aqui, ok. Quando 10 e 4 é 10 vezes 4 aqui, né? Então ele pegou a área. E o 21 aqui, né? Porque eu tenho uma nova instância aqui de retângulo, né? Que está 3 vezes 7, pegou a área, 3 vezes 7, 21. Ok? Tranquilo? Estamos no pleno vapor da orientação a objeto e tem muito mais pela frente, mas por hoje é só. Te vejo lá.